Saudações ancestrais. Hoje, a comunidade panafricana realiza um encontro denominado Economia Comunitária. Contudo, o evento está a decorrer na Casa de Cultura Ubuntu. A nossa repórter está no evento para reportar tudo o que está a decorrer. Cleo, como é que vão aí as coisas? Sim, que povo, saudações. Estamos no local, aqui na Casa Ubuntu, e o evento já começou. Pessoal, estamos aqui no exterior da Casa Ubuntu e vamos falar com alguns expositores que estão cá para mostrar os seus produtos. Saudações, mano. Saudações ao tempo. Eu consigo ver que tem aqui uma bancada linda, toda recheada. O que é que trouxe hoje para nós para expor? Nós trouxemos pulseiras feitas à base de linha, pulseiras feitas de búzios, trouxemos também tornozeleiras, trouxemos contas para a cintura, trouxemos colares, gargantilhas. Cada um dos elementos aqui, desde os fios, pulseiras e etc., acarreta consigo um significado diferente, um significado especial, ou são simplesmente cores, ou faz parte simplesmente de estética? Bom, maioritariamente aqui os acessórios têm todo um significado. Mas, infelizmente, ainda temos essa debilidade de não conhecermos as coisas, só usarmos. Então, a nossa missão é essa, trazer a nossa história, né, nestes acessórios. Porque não queremos que as pessoas usem só, não. Nós passamos a nossa história, né? Contamos a nossa história nesses acessórios. Esse é só um exemplo que tem aqui uma variedade. Tem aqui o mapa africano, tem Yankee, tem tudo um pouco aqui dentro da nossa luta. Yeah. Muito obrigada. Temos aqui uma outra bancada, diferente da outra, né? Conseguimos aqui ver que é uma variedade de livros e melhor do que ninguém, temos aqui a Mana para explicar-nos um bocadinho deles e o que ela nos trouxe hoje. Tem aqui alguma sugestão propriamente para a leitura? Na verdade são tantas aqui, né? Mas eu vou lhe citar a Chilimbembe. Repete A só. Chilimbembe. Muito obrigada, Mana Moeda. Temos aqui uma Mana na outra bancada que nos mostrou aqui sobre os livros africanos. Pessoal, estamos aqui na entrada da Casa Ubuntu e agora vamos entrar. Nós trouxemos aqui uma variedade de farinhas, alternativas à farinha convencional ou à farinha de trigo. São farinhas sem glúten e também temos suplementos dentre eles. Então eu posso explicar. Nós temos aqui a farinha de grão de bico, né, que é muito boa para ser usada também em substituição à farinha de trigo na confecção de bolos doces e salgados. Eu, por acaso, nunca vi uma farinha de grão de bico. A sério. A sério mesmo. Temos aqui a multimistura, que é um composto de várias misturas. Dentre eles, temos vários tipos de farinha, tipo a farinha de trigo integral, temos aqui Isaka, o pó da farinha de Isaka, temos a moringa, temos as sementes de abóbora e de girassol. É um composto para ajudar a auxiliar na energia do corpo. As pessoas que fazem exercícios físicos ou querem aumentar o peso, elas podem usar como suplemento. Esta, por exemplo, que é a multimistura, onde é que podemos, por exemplo, utilizar? Adicionando eles a outras comidas, comendo assim? Adicionar a outras comidas ou então comendo mesmo. Temos aqui. Nós decidimos criar o galete de aveia, que é a base da aveia, e não usar nem leite, nem açúcar. É adoçado com mel, para dar uma alternativa mais saudável às pessoas que não fazem o consumo das farinhas convencionais e nem o leite. Pode provar. O galete de aveia, super ótimo. Nossa, muito bom. Nós somos o que comemos, então sigam a Masa Maluzinho e elevem a vossa energia.
permissão, vou ficar em pé. Esta calça aqui, estou a fugir o ar-condicionado. Como é de bala, né? De bala, já não tenho cabelo, então. Esta calça aqui, vou falar um pouco sobre essa calça. Esta calça foi feita por mais velho, quase 75 anos. Quando eu tenho dinheiro no bolso é quando eu tenho o poder de decidir. Eu não tenho dinheiro, não tenho como decidir. Eu vou à procura de emprego, eu vou à procura de dinheiro. Mas quando você já tem dinheiro, você pergunta. Os espirituais têm. Fora da religião, eu cresci vendo isso. Fora da religião, na minha família paterna, que são também do norte, mas para o Zaire. Quando a minha avó faleceu, um dia antes do funeral da minha avó, as minhas primas, para muitos é mentira, podem não perceber, as minhas primas tiveram o mesmo, também são de Simão Toco, ou cresceram também no Simão Toco, a família paterna. Também tiveram essa questão de receberem a mensagem de seres espirituais. Diferente do que era na igreja, que eram anjos, na minha família eram nossos antepassados ou ancestrais. No óbito, no decorrer do óbito, durante a noite, quando estavam aí a fazer o velório, bem antes do funeral, que eram, a minha tia identificou algumas vozes como sendo um do pai dela, que também já era falecido, o outro de um outro parente, que as minhas primas falavam, ou seja, elas falavam, mas com vozes diferentes. E quem conhecia as vozes, por exemplo, a minha tia conhecia a voz do pai dela, identificou na filha dela que era a filha dela, era o pai que estava a falar no corpo da filha. Não estou a falar um corpo vate porque é o corpo que recebe o espírito e etc. Na minha família tem essa questão de santos. Então, a minha prima falava, ou o meu avô falava no corpo da minha prima com voz do meu avô e outras famílias também. Para mim não foi um choque porque eu cresci vendo isso na igreja. Para outros é bruxaria, é quibandeirismo, é tudo e mais alguma coisa. É normal, porque não tiveste esse contato. Para os cristãos, quem saiu de uma religião para outra vê isso, é bruxaria. Eu percebo porque eles sabem que é bruxaria. Porque para eles é normal, é a única entidade espiritual superior que conhecem. Mas existem várias entidades superiores. Se formos a Cabinda, os Quinces, Bacamas, tem isso. É bruxaria, aqueles bonecos não se mexem. Mas há uma forma. É que a espiritualidade não é simplesmente Deus criar o mundo, o céu e a terra. Pessoal, estamos de volta e segue a nossa caravana de reportagem. Estamos aqui agora com uma das nossas figuras ilustres que apresenta as natividades da Casa Albu. Boa tarde, Mana. Como podemos encaixar a mulher dentro da economia comunitária? Em África, nós sabemos que é a mulher que move a economia. Então, a partir do momento que a mulher já que move a economia, o papel da mulher na economia comunitária é muito importante. O que podemos fazer para iniciativas como essa continuar? Eu achei muito importante essa iniciativa da UMAPA, porque isso vai mostrar que não precisamos de rótulo. Na verdade, nós estamos aqui em muitas instituições, mas nós não precisamos de rótulo quando o assunto é a união comunitária. Então, o mais importante são os valores africanos, que todos já estão a perceber que é mais importante do que qualquer nome de qualquer instituição ou associação, que é praticar esses valores do Ubuntu, praticar os valores da Umoja, praticar os valores comunitários, né, de partilha comunitária, para poder mover mesmo essa economia. Se nós queremos melhorar nossas vidas financeiras, a vida do angolano, então é fundamental. Nós não vamos nos enriquecer comprando um produto do outro, e sim o nosso produto
local. O que podemos fazer para implementarmos a economia comunitária, quer de forma particular, quer com a conjuntura das mulheres africanas? Eu acho que, em primeiro lugar, é sabermos valorizarmos o que é nosso. O que nós vendemos, aquilo que nós podemos oferecer para a comunidade. Em primeiro lugar, é nos identificar quem nós somos, o que nós somos capazes de fazer, que vai valer, que vai ter o seu valor, e que eu posso vender um serviço, que eu posso vender um produto. Em primeiro lugar, é identificar naquilo que eu posso fazer para poder vender. Ou um serviço ou um produto. E as mulheres têm um papel muito importante para quebrar esse paradigma. Universalidade, podemos falar que são as leis, né, da natureza, mas fora isso, cada comunidade, cada povo tem o seu, a sua espiritualidade, ou tem a sua economia. Direito e a Nessa Crespito. Olá, muito obrigada. Caros telespectadores, recebam boas energias. Vamos amar. Pronto, não vamos fugir muito daquilo que é o nosso tema de hoje, economia comunitária. O que é que ele diz? Bom, a visão que eu tinha de economia comunitária com certeza não é a mesma que passei a ter agora, depois deste magnífico evento. É que eu pensava em economia de uma forma mais global, de uma forma que abrangia todo mundo, e percebi que nós temos de ser os primeiros a desenvolver a nossa comunidade e a parar de reclamar do desenvolvimento. Se nós não temos a capacidade de pegar o nosso dinheiro e gastar de formas que desenvolvam a nossa própria comunidade, de maneira que esses também tenham as suas possibilidades de amanhã investir e desenvolver o nosso país, não podemos reclamar de nada da nossa economia e depender somente e unicamente do governo. Então, acho que a partir de agora eu vou passar a olhar para os empreendedores angolanos, africanos, de outra forma, e sentir mais prazer quando vou comprar para um africano igual a mim. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem? Está tudo bem, é um prazer. Como podemos fazer a conexão da economia comunitária dentro do afrofuturismo? Bem, uma pergunta muito interessante, porque está dentro de uma dinâmica tendenciosa atualmente falar sobre o afrofuturismo. Então, o que vem a ser afrofuturismo para começar? Afrofuturismo, na verdade, é um desafio científico, pautado pela inteligência artificial, arte visual e, sobretudo, estética cultural também. E isso tem estado a ser levado a cabo muito mais nas sociedades em que se encontram os afro-americanos. É muito importante olharmos para o afrofuturismo e essa perspectiva da economia, porque senão não vamos conseguir alavancar. O afrofuturismo é como se fosse uma imagem ética. A imagem ética projeta uma África a nível da educação visual, correspondendo com os desafios da cinematografia, do teatro, de forma isolada e muitas outras questões. Então, sendo que a economia funciona de variedíssimas formas, e se ter o afrofuturismo abraçado, pelo menos na vertente cinematográfica, estaríamos, por exemplo, a projetar a África de maneira mais enfatizada, onde traríamos filmes, onde nós seríamos os protagonistas com uma visão muito mais voltada às nossas aspirações. E acredita que a cinematografia tem um impacto direto na economia e como? Sim, porque muito do que se vende dos outros países, muito do que se pretende vender, está muito ligado à questão da própria cinematografia. Muito daquilo que é a cultura, por exemplo, ocidental, nós temos contato de forma indireta, nós concedemos a partir dos filmes. São os filmes que vendem tanto a potencialidade, as déficits e, sobretudo, em alguns casos, também algumas questões que estão um pouco voltadas a conspirações. Dila Manugério. Pronto, pessoal, agora eu vou ter aqui com outro mano. Que dentro daquilo que é economia comunitária. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Tenho o prazer de falar com Eugênio Ginga. Mano, Eugênio Ginga, eu gostaria de começar a fazer a seguinte questão. África, podemos afirmar que a África tem economia comunitária? Se não, quais são as diretrizes para alcançá-la? Ok, bom, eu penso que para fazermos uma análise devido a esta questão, devemos separar os contextos ligados à própria historicidade da África.
Num contexto pré-colonial, existia sim uma economia comunitária. Aquilo que nas lides acadêmicas tem vindo a ser chamado de comunitarismo. No contexto atual, que é já um tipo de contexto mais mutado, mais moldado pelas as atrocidades da colonização, não temos este modelo econômico. Nós atualmente temos um modelo que é o capitalismo e na modalidade selvagem, que tem de alguma forma despersonalizado a própria forma como o africano se relaciona um com o outro, né, em relação às trocas, em relação àquilo que é comércio ou os atos de comércio. Nós atualmente podemos ensaiar novas iniciativas para ver se voltamos a este modelo que considero ser o melhor para o contexto da África, porque nós somos um conjunto de povos que tem uma história única, se relacionam de forma diferente em relação a outros povos e, portanto, nós devemos viver dentro das nossas condições ou do nosso ecossistema que vai nos permitir desenvolver melhor as nossas habilidades, aquilo que nós podemos naturalmente fazer uns pelos outros. O que dizer para os jovens que estão aí do outro lado, que ainda acham que falar sobre economia é coisa para velho? A economia tem vindo a ser definida como sendo um estudo ou uma análise da forma como se distribui a riqueza, tendo em conta as necessidades que são infinitas e os recursos que são escassos. Portanto, a distribuição dos meios de produção, a distribuição dos recursos financeiros e não só, na verdade comportam ou fazem com que os impactos advindos desta distribuição surtam efeito na vida de todos. E então não importa a comunidade, a sociedade, o extrato, a idade, a economia é um assunto que diz respeito a todos. Estamos aqui com uma figura que encontramos cá hoje na Casa ao Povo. Adivinhem quem é? Boa tarde. Olá, boa tarde. Povo, é muito bom ver depois de algum tempo, né? É bom saber que o casal está saudável, está a trabalhar. Então, saudações recebidas e distribuídas também. Gratidão. Pessoal, é o Mano Crisólogo, dispensa apresentações. Pronto, Mano Crisólogo, o tema de hoje da nossa atividade é economia comunitária. O que é que esse tema, o que é que essa frase diz para ti? Está sendo um tema muito bem assente e que acaba enquadrando-se bem, principalmente na nossa sociedade que é construída por adolescentes. Infanto-juvenil em Angola é um país completamente jovem, se não for a falar da África. Então, ensinar, criar métodos, estratégias, criar formas bem visíveis de como as pessoas consigam empreender, consigam ganhar, consigam distribuir, servir a todos, sem necessariamente depender do órgão governo e do sistema Estado para atender ou acomodar as situações bem mais pontuais. Há que se criar um projeto de economia familiar, porque não se pode chegar à comunidade sem atingir as famílias. Os pais são os pilares da família, devem instruir os filhos a empreender. É a partir dessas células família que a comunidade vai conseguir realizar os grandes objetivos. Que essa tarefa fica muito difícil quando a gente traz o projeto de economia comunitária, ainda é uma coisa muito abstrata. Mas se nós criarmos uma espécie de corpos ou protocolo que venham a patrulhar diretamente as famílias para cada determinada zona, cada determinada região. Por exemplo, para quem vive no bairro de Ndongos, em Viana, pode-se criar aí um protocolo, um corpo de pelo menos um número de pessoas que atinjam 10 casas. Nessas 10 casas, com um plano muito bem elaborado. E o que se fazer também, ir diretamente a essas famílias e olhar o que a família tem e o que a família poderá justamente produzir. Mano. Boa tarde, caríssima Cleo, como está? Estou bem. E tu, Mano, como é que está? Eu estou vivo. Com relação ao tema que está a ser debatido e abordado hoje, economia comunitária, como é que nós podemos encaixar a economia comunitária ligada a essa classe? Olha, queria dizer como terapeuta holístico, a palavra economia comunitária, a palavra comunitária já está ligada ao holisticismo, né? E como é que devemos fazer o link? Primeiro é que a economia advém da saúde, sem saúde não há economia. Para se empreender precisamos de saúde, por isso é
que os médicos são empreendedores, mas infelizmente cá, na nossa sociedade, entendemos que médicos são meramente funcionários, entendem simplesmente sobre receituário e não sobre como tornar um engenheiro saudável. Estamos aqui com Mano Afrovemba. Mano Afrovemba, enquanto jovem, o que é que lhe diz temas como esse de economia, né? Economia comunitária para a África? O que é que lhe diz propriamente? Eu sempre começo assim a minha narrativa quando se fala sobre a economia e inclusive quando se fala sobre a juventude. Eu digo assim, a juventude não é o futuro da manhã. Amanhã seremos velhos. A juventude é a força ativa do presente porque amanhã seremos velhos. Então, falar sobre economia comunitária ou cooperativa nas nossas comunidades é uma iniciativa muito boa porque visa trazer uma imagem ou uma informação diferente do que a gente tinha no passado. E temas como estes são temas extremamente importantíssimos para nós, juventude. Nós somos a força ativa do presente, então é muito importante que formos em prática o que nós falamos para que nós sejamos jovens consistentes. O que é que nós podemos então fazer para alavancar, para progredir a economia como um todo? Crer para ter, crer crescer para desenvolver. A economia comunitária é um dos grandes conceitos que tem sido levantado pelo Bong Basong, pelos tantos autores do pan-africanismo, da história da África, da historiografia africana. Muitos levantou, um deles foi o Diop e o Joseph Kizerbo. É, na verdade, uma tentativa, uma forma de construir uma economia que se baseia, que tem as características que possam, quer dizer, que tem as características capazes de dar resposta àquilo que são os problemas econômicos da África. A ideia de uma economia comunitarista é uma ideia de uma economia reformista, uma economia reformada, adaptada àquilo que são as características africanas. Na verdade, está na base disso, e o que nós podemos fazer para a construção de uma economia comunitária, pelo menos é termos bons economistas, economistas da nossa área. Quando digo na nossa área, digo economistas que pensam em trazer resoluções para os problemas econômicos que a África vive. Sabemos que a África é um continente assolado pelo neocolonialismo, a África está embarcada pelas dívidas econômicas. No entanto, o que pode salvar estes problemas que acabam muitas das vezes impedir o desenvolvimento da África é termos grandes teóricos economistas que consigam entender qual é a direção do desenvolvimento que outros países estão a fazer e qual deve ser a nossa direção. Então, estamos no caminho certo. Para uma iniciativa como hoje falamos de economia comunitária, estamos no caminho certo. Penso que estamos efetivamente certos quanto a isso. Muito obrigada. Estamos com um dos representantes da Casa Ubuntu que albergaram então a atividade de hoje, tema com relação à economia comunitária. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Aqui com? Kadima. Kadima. Qual é o sentimento de hoje com relação à atividade? Sentiu que os objetivos foram realizados? O sentimento é de dever cumprido. O objetivo primeiro era voltar a congregar a comunidade, uma vez que depois de muito tempo sem termos atividades a nível das várias associações pan-africanistas apresentadas. Então o objetivo era permitir que os humanos estivessem congregados no mesmo espaço, aprender e entender que só vamos fortalecer economicamente as nossas comunidades se investirmos e consumirmos internamente. Ou seja, quer dizer que devemos priorizar produtos locais e, sobretudo, produzidos por parceiros, por irmãos, por amigos e familiares e não gastar o nosso dinheiro fora da nossa comunidade. Para fazer isso, estamos a enriquecer ou a empoderar outras comunidades. E depois, a segunda coisa que eu posso dizer que caracteriza a economia africana é o espírito não capitalista, ou seja, o espírito reinante na economia africana não é o espírito de crescimento individual. Nós agradecemos.